Olá, meus queridos. Estamos retornando para darmos continuidade aos estudos das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Missão Europa no Brasil, e o presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossa igreja situa-se à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Temos como ponto de referência o Colégio Estadual Jaime Martins. Também temos a nossa igreja filial no município de Porto Real. Situa-se à Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, Porto Real, Rio de Janeiro. Hoje, dia 13 de fevereiro do ano de 2022, estudaremos a lição número 7 e durante este trimestre estamos estudando na nossa revista oficial, a mais nova revista lançada no mercado evangélico, Ebenezer Dominical. E a temática deste trimestre é Nova Vida em Cristo. Tenho a grata satisfação de ser o comentarista destas lições. E durante o transcurso deste trimestre, estaremos falando sobre a importância de se ter uma nova vida em Cristo diante das adversidades de um mundo tão hostil. E a temática de hoje, inimigos que precisam ser vencidos. O nosso texto áureo diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo em sua epístola, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. E na verdade aplicada, registramos que Cristo já venceu por nós o nosso maior inimigo. Essa vitória foi conquistada exclusivamente na cruz e através da sua ressurreição, confirmando tudo o que fora proposto até a vitória final. E selecionamos como objetivos desta lição evidenciar de que forma Jesus venceu o inimigo. Conscientizar que há inimigos que precisam ser vencidos todos os dias. Mostrar que Cristo amou com amor eterno. E os nossos textos de referência encontram-se na Epístola 1 João, capítulo 5, versículos 4 a 7. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Na introdução, discorremos que antes de tomarmos a firme decisão por Cristo, nossa vida estava fadada ao fracasso e às derrotas espirituais. Agora que nos tornamos filhos de Deus e fomos enxertados em Cristo,
a videira verdadeira, ficamos libertos da condenação eterna e temos pela frente uma deslumbrante vida de triunfos. Cristo fez-nos mais do que vencedores. O título do primeiro item: a carne como nosso inimigo. Mesmo tendo pela frente uma vida coroada de vitória, precisamos obter a provisão divina para lutarmos continuamente contra 3 inimigos terríveis: a carne. Devemos comportar-nos de maneira conveniente a um servo de Cristo, não de acordo com os ímpios ou com os seus costumes mundanos, pois lançam mão do uso diário da fala da imoralidade sexual de toda a natureza. Manipulam e exploram os seus semelhantes para levarem vantagens pessoais em tudo o que realizam. Devemos orientar-nos conforme os modos estabelecidos por Cristo na cruz, cujo padrão encontra-se disponível na Bíblia Sagrada a todos os salvos. A sólida fé em Cristo dá-nos amplo e livre acesso ao Espírito Santo, que nos garante a vitória sobre os desejos da carne. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 14. Subitem 1.1 tem por título: o mundo, nosso inimigo. Mundo é o nosso segundo maior inimigo. Se seguirmos os mandamentos prescritos nas Escrituras Sagradas, estaremos aptos para vencermos o mundo, pois a fé firmada em Cristo e no seu sacrifício da cruz é o que nos confere liberdade de ação do Espírito Santo em nossa vida cristã. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Subitem 1.2. Satanás, o maior inimigo. Satanás, nosso terceiro maior inimigo. A partir do momento que recebemos Cristo em nosso coração, ficamos libertos da prática do pecado, pois é Ele quem nos guarda de todo mal e o maligno não nos toca. Ainda que o mundo esteja no maligno, a confiança em Cristo e na obra que Ele fez a nosso favor na cruz mantém a nossa fé, e esta é a nossa vitória sobre Satanás. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Epístola de 1 João, capítulo 5, versículos 18 e 19. Subitem 1.3.
atitudes erradas, o inimigo. É costume de muitas pessoas jogarem a culpa dos seus problemas na conta do diabo. Geralmente, a origem do mal não provém de ações demoníacas, mas das atitudes incorretas praticadas por muitos crentes. São condutas assumidas que vão de encontro aos preceitos bíblicos. A desobediência à palavra de Deus é a causa primordial que trazem consequências terríveis. Alguns dizem ainda que pisarão a cabeça de Satanás, conforme alguns pregadores gostam de dizer. Mas se esquecem de suas atitudes erradas que se levantam como seus próprios inimigos. Não se esforçam para mudar o comportamento inadequado que os leva ao pecado. O diabo somente entrará em ação se lhe dermos legalidade para agir. A Bíblia exorta-nos para que não darmos lugar ao diabo em nosso coração. De nada resolve expulsar o demônio com gritos e palavras, se as atitudes servem de brechas para que ele possa atuar. É mais cômodo atribuir a responsabilidade das coisas erradas ao diabo. Melhor seria reconhecer os próprios erros e assumir a culpa. Item 2. Homens maus, os inimigos. Pessoas que possuem péssima índole, que vivem a causar o mal ao seu próximo, devem ser consideradas inimigas de Deus e dos homens. Apesar de se mostrarem hostis, nem sempre parecem militar em campo contrário. São pessoas antagônicas e podem ser identificadas por não colaborarem para o crescimento espiritual do seu próximo. Outrossim, elas ajudam suas vítimas a irem para bem longe da presença de Deus. Por vezes, até se fazem passar por pessoas amigas. Todavia, devem ser olhadas com cautela, pois acabam colaborando para que seus semelhantes não possam aproximarem-se de Deus. Pelo contrário, atuam para que se distanciem dele cada vez mais. O escritor da Epístola aos Hebreus asseverou o seguinte: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Subitem 2.1. Os frutos definem a árvore. Da mesma maneira, podemos observar com clareza que toda árvore germina, nasce, cresce e produz frutos de acordo com a sua espécie. Igualmente ocorre com todos os seres humanos. Não existe possibilidade de o homem distanciar-se do Deus Criador e continuar a produzir frutos bons. Semelhantemente, torna-se impossível o homem bom unir-se a Deus por intermédio de Cristo e dar origem a frutos maus. Jesus disse: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem.
E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Subitem 2.2. A semente define a árvore. O mestre dos mestres demonstrou, através dos seus ensinos, que uma das atividades naturais de um fruto é tornar verdadeira a acepção de que uma determinada árvore pode ser evidenciada de boa ou má. O mesmo Jesus asseverou o seguinte: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33. Considerando o exposto, podemos concluir: não se muda a natureza de uma árvore através do seu fruto. Contudo, é mediante o fruto de uma árvore que podemos caracterizar se a mesma pode ser considerada boa ou má. O que determina a característica de uma árvore, então? A conclusão é muito simples. Uma árvore é classificada como boa ou má de acordo com a sua semente. De maneira igual, assim como as espécies das árvores são distribuídas em classes e separadas em seus respectivos grupos por causa da semente, assim são os seres humanos. Adão gerou a semente corruptível e, através da sua descendência, todos os homens maus foram gerados em pecado e com índole má. Todavia, através da semente incorruptível, gerada por Maria, por obra e graça do Espírito Santo, em Cristo fomos transformados em homens bons. Subitem 2.3. Hobbes estava enganado. A natureza humana, segundo o conceito do filósofo Thomas Hobbes, é essencialmente má. Para ele, o homem é mau por natureza e por isso não presta. Essa tese de Hobbes encontra-se na obra O Leviatã, que foi inspirada na figura mitológica de uma serpente, quando fez uma convenção com os seres humanos. Uma vez que os homens deixassem de cumprir o que fora acordado, a serpente viria e os devoraria sem piedade. Hobbes estava redondamente enganado. É bem verdade que, por causa da transgressão de Adão, a terra foi amaldiçoada e todos os homens tornaram-se maus por natureza. Desde a queda do ser humano, deixou de existir na humanidade pessoas que fossem retas e sem pecado. Todos foram gerados segundo a espécie da semente do primeiro Adão. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça a seu irmão com a rede. Profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 2. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Provérbios de Salomão, capítulo 30,
versículo 12. Hobbes não sabia que Deus havia providenciado uma saída para a humanidade. Através do último Adão, Cristo Jesus, os homens que o receberam como Senhor e Salvador tornaram-se piedosos, retos, bons, e muitos homens maus foram extintos da face da terra. Item 3. É necessário renascer. A condição de um homem mau é propriamente determinada pelas suas ações, que se aparentam como sendo más. Suas convicções, após ser gerado através de uma semente corruptível, a semente plantada por Adão, tornaram-se também passíveis de sofrerem corrupção. As árvores não podem sofrer metamorfose através dos seus frutos. Porém, através dos frutos, podemos verificar e conhecer se as árvores são consideradas boas ou más. Foi com base nisso que o Senhor Jesus ensinou sobre a necessidade dos homens passarem por um novo nascimento. Todos, indistintamente, precisam ser gerados de novo da semente incorruptível, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Subitem 3.1. Linhagem má, raiz de Adão. Nos tópicos anteriores, ficou evidenciado que todas as gerações da Terra foram geradas segundo a característica de Adão. Ou seja, maus geram maus e não fazem o contrário. Todavia, todos os que nascem de novo, através da água e do Espírito, são transformados em novas criaturas em Cristo, em homens bons diante de Deus. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27. Subitem 3.2. Frutos maus, ofensa a Deus. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 17. Quando Jesus referiu-se aos homens como seres maus, ele fez alusão à natureza pecaminosa que todos herdaram de Adão, considerando que, ao sujeitarem-se ao pecado por causa da desobediência, os descendentes de Adão
praticaram uma grave ofensa a Deus. Subitem 3.3. A árvore má é queimada. Jesus asseverou que toda árvore má é cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 19. A produção de frutos bons não é nenhum mérito, mas é algo apropriado à finalidade a que se destina a natureza da árvore. Com esta lição, podemos concluir que boas obras não salvam. Porém, os homens perderão a vida eterna por não fazerem parte do jardim de Deus. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Profeta Isaías, capítulo 61, versículo 11. E concluindo, podemos tirar como reflexão que a lição mais importante que aprendemos com o estudo de hoje é que temos muitos inimigos que precisam ser vencidos todos os dias da nossa vida. Nossas armas são espirituais e por isso precisamos nos enchermos do Espírito de Deus. Esta é a arma poderosa que nos dá condição de manter o diabo do lado de fora das nossas vidas. Somente assim poderemos manter a nossa casa ocupada pela presença de Deus e os inimigos não poderão adentrá-la. Na próxima semana, aqui estaremos de volta. E a nossa lição número 8, lição do dia 20 de fevereiro, tem por temática: Deus quer que tenhamos paz. Esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical e o nosso lema deste trimestre: Nova Vida em Cristo. Revista oficial do Ministério Assembleia de Deus, Missão Europa no Brasil. Até a próxima semana e que Deus em Cristo a todos abençoe.